Quando eu vou graduar, eu posso vir direto aqui na palheta graduação, ou eu posso primeiro criar a nossa grade, tá? Se eu tentar graduar sem criar a grade do molde, ele vai pedir para eu criar a grade, tá? Então, eu vou fazer primeiro criando a grade para vocês. Então, nós vamos clicar com o botão direito aqui na nossa área de trabalho, na interface do Audaces, e nós vamos em propriedades. Aqui nas propriedades, lembram que nós temos essas outras abinhas aqui para configurar o molde? Nós vamos clicar em graduação. Na graduação, eu tenho como cadastrar como eu quero a minha graduação, tá? Então, eu tenho aqui, aplicar essa graduação no modelo ou no molde, tá? Porque eu posso criar uma graduação só para um único molde. Por exemplo, um bolso. O bolso, algumas camisas, por exemplo, se eu trabalho com uma grade limitada, eu não mexo no tamanho do molde do bolso, tá? Então, ele vai ter uma graduação específica para ele, diferente das outras peças, tá? Nesse caso, a graduação que nós vamos criar vai ser para o modelo todo, para todos os moldes. Então, eu vou aplicar ao modelo. Aqui, a área de tamanho, eu defino se eu vou manter a diferença de um tamanho para o outro. Se eu vou deixar igual o tamanho, quer dizer que eu vou deixar o mesmo tamanho para todos os moldes. Ou se eu vou criar alguns tamanhos intermediários, quando eu tiver, por exemplo, a cada 3 tamanhos de calça, um tamanho de bolso. Tá? Nesse caso, nós vamos manter as diferenças entre os tamanhos. Cada tamanho vai ter sua diferença, vai ter sua diferença de medida. E nessa abinha de baixo aqui, grade de tamanhos, eu vou escolher o nome da graduação que eu vou dar. Por quê? Eu tenho diferentes nomes de graduação para as peças. Nós já falamos um pouco sobre isso nas aulas de modelagem. Então, eu posso chamar a minha peça de PMG, eu posso chamar a minha peça de 36, 38, 40, eu posso chamar de usar a linguagem em inglês, né? Eu posso usar 1, 2, 3, 4, 5, que é o tamanho de medidas masculina de camisa, tá? Então, tudo depende do produto que eu tô usando. Se eu trabalho com malha, o adequado é usar PMG. Se eu trabalho com tecido plano, 36, 38, 40 e a numeração de camisa, tá? O que significa este número entre parênteses? Significa que a base é o tamanho M, tá? Nós vamos clicar na primeira, que é o PP ao GG. Automaticamente, ele cria aqui para mim todos os tamanhos, tá? Então, ele está me dizendo, sempre a corzinha que está marcada como vermelha vai ser a base, tá? Então, lembrando que a nossa base era o tamanho M. Quando nós construímos, era o tamanho M. Mas, se a minha base fosse o tamanho P, por exemplo, eu posso criar essa mesma grade. Eu vou clicar no tamanho P e vou clicar em base. Então, o Audaces vai entender que esse molde que eu acabei de desenhar é o tamanho P, tá? Mas, se esse molde que eu acabei de desenhar fosse o tamanho GG, era só clicar no GG e clicar em base. E ele entende que esse molde que eu acabei de fazer é a base tamanho GG, tá? Mas, ela é M, então eu clico no M e clico em base. Pode acontecer de eu não ter aqui um nome de graduação completo como eu quero, tá? Por exemplo, se eu quisesse o XGG, tá? Eu vou clicar aqui no GG e eu vou criar um novo tamanho. Olha a flechinha para baixo. Novo tamanho, tá? E aqui eu coloco o nome para essa graduação. XGG, ou tem gente que vai para o XG e depois vai para o XGG, tá? Da mesma forma, se eu quiser aumentar um aqui no PP, ó, mais um. Daí, de repente, aqui vai ser o tamanho 14.
tá? E eu também posso excluir, tá? Então, eu clico em cima do tamanho e eu excluo o tamanho. Clico em cima do tamanho e excluo o tamanho, tá? Eu consigo trocar as cores. Por que eu vou trocar a cor? Para ficar mais fácil visualizar quando tiverem todos aqui desenhados. Então, por exemplo, eu posso colocar um amarelo bem nítido. Vamos colocar um rosa. Deixar um azul. Colocar um verde. Vamos colocar um verde mais verde. E posso colocar... Vamos colocar... Deixar branco. Branco. Ok. Tá. Feito isso, ó, estou dizendo que vou aplicar isso no molde. Então, todos os moldes que eu clicar, eles vão estar com a mesma graduação, com o mesmo nome de graduação, tá? Então, a primeira coisa que eu faço antes de graduar é estipular qual a graduação que eu vou fazer, tá? Que é essa parte aqui. E eu vou dar um ok. Não mudou em nada no meu molde, a não ser a cor que eu acabei de escolher, tá? Então, como que funciona a graduação, tá? Lembrando que eu acabei de falar para vocês que fica mais fácil, mais rápido eu trabalhar com o molde dobrado, porque eu graduo um lado e depois desdobro, tem o molde todo graduado, tá? Então, é isso que eu vou fazer. Mas, se eu tenho um molde que ele é simétrico, ou um molde que é retângulo, como este, eu não preciso dobrar, tá? Porque ele é um retângulo. Então, quando ele é um retângulo, nós vamos usar a graduação automática, ele vai graduar todos os lados ao mesmo tempo, tá? Deixa eu ver se alguém me chamou. Não, então vamos lá. Primeiro passo, então, nós vamos dobrar todos os nossos moldes. Então, vem aqui. Dobrou que não era para dobrar. Seleciona o molde, dobrar. Vamos dobrar na horizontal, tá? Seleciona o molde, dobrar. Seleciona o molde, dobrar. Estamos com os 3 moldes que tem curvas, que não são retos, tá? Dobrados. E agora, como que a gente vai graduar? Que medida que a gente vai colocar? Onde que a gente vai colocar a medida, tá? Aqui na nossa apostila tem uma orientação de como graduar, nós vamos seguir ela, tá? Que é uma graduação via tabela, tá? Então, aqui é a graduação da calça. Tem um esquema para graduar a calça. E nós temos um esquema para graduar camiseta também, tá? Então, da mesma forma que o diagrama para construir, nós podemos construir a graduação da camiseta. Então, como que funciona? Para eu achar esse ponto C, a medida que eu vou colocar no ponto C, eu vou seguir esse diagrama aqui, tá? Então, notem que eu tenho ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto E e ponto F, tá? Então, o que ele diz para mim? Ó, o ponto C é uma setinha para a esquerda. Então, toda vez, essa setinha, gente, ela vai para os 2 sentidos. Deixa eu colocar aqui. Eu queria trocar a cor, mas, ó. A setinha sempre vai para os 2 sentidos. Não tá querendo escrever. Tá, enfim, ela vai para os 2 sentidos. Ela vai para cima e vai para baixo, tá? Ou ela vai para a esquerda e vai para a direita, ou ela vai para cima e vai para baixo. Ela sempre vai fazer o movimento de cruz do cartesiano, tá? Sempre, 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 sempre. Ok? Mas era para ele fazer a bolinha. Não.
vamos lá. Como que a gente faz esses cálculos? Então, o que que ele diz aqui pra mim? Que para eu achar quanto que eu vou colocar na letra A, eu vou pegar a metade da diferença das costas, tá? Que é o que eu vou colocar no ponto A. Essa diferença eu vou pegar aqui na minha tabela, tá? Então, qual que é a diferença das costas? É 1,5. Então, metade da diferença das costas é 1,5 dividido por 2, tá? 0,75. Então, onde tiver o ponto A, até eu vou virar aqui, ó, vou colocar aqui em cima, A é igual a 0 ponto, não sei igual, A igual a 0,75. Certo? Então, toda vez que tiver a letra A, nós vamos usar 0,75. Continuando. Na letra B. Para a gente calcular a letra B, eu vou usar 1/6 da diferença das costas, tá? Então, a diferença das costas, nós já vimos na tabela, que é 1,5. Então, agora eu preciso 1/6. Então, eu divido por 6. 1,5 dividido por 6... Tá quente. Vai dar 0,25. Então, onde tiver a letra B, eu vou marcar 0,25. Então, B é igual a 0,25. E agora, continuando, a letra C. Para eu achar a medida do C, ele me diz que o C é a metade da diferença das costas, mais a metade da medida do item B. Tá errada essa conta aqui. Então, a metade da diferença das costas é 0,75, mais, deixa eu abrir um parênteses aqui, a metade desse item aqui. Então, é 0,25 dividido por 2. Então, quanto que vai dar a nossa conta? 0,25 dividido por 2... 0,25 dividido por 2 dá 0,125. Vamos usar 0,13, tá? Então, 0,75 mais 0,13, calculadora de novo, 0,75 mais 0,13. Vai dar 0,88. Então, aqui, nós vamos usar 0,88. Então, toda vez que eu for usar a letra C, eu vou usar 0,88. Então, C é igual a 0,88. Depois, vamos para a letra D. A letra D é 2/3 da diferença das costas, tá? 2/6. Então, a diferença das costas é 1,5 dividido por 6, que é 0,25, vezes 2, que vai dar meio centímetro. Então, quando eu tiver a letra D, eu vou marcar 0,5. Na letra E, marque 1/4 da diferença do tórax, tá? Aqui na nossa tabela, a diferença do tórax é 6, tá? A diferença de um tamanho para o outro é 6. Então, 1/4 de 6. Então, é 6 dividido por 4 vai dar 1,5, 1,5, tá? Então, letra E vai ser igual a 1,5.
quando eu tiver a letra F, é a diferença do comprimento. Então, de acordo com a nossa tabela, a diferença do comprimento é 2, menos a medida do item C, tá? A item C nós corrigimos aqui que era 0,8. 88. Então, 2 menos 0,88 vai dar 1,12. Então, na nossa letra F, ponto 12. Certo? Então, essas são as medidas que nós vamos usar para fazer a nossa graduação. Então, onde tiver a letra F, eu vou usar sempre 1,12. Onde tiver a letra D, eu vou usar sempre 0,5, tá? E essa aqui é a regra, tá? De que forma que a gente chega nesse diagrama, tá, gente? Então, só um exemplo, tá? O comprimento, de acordo com a tabela, o comprimento total da camiseta, ele tem que aumentar 2 centímetros, tá? Mas se eu já subi, eu já aumentei para cima os 88 centímetros, que é o que aumenta essa altura entre cava e ombro, que eu aumento o corpo aumenta para cima e aumenta para baixo, né? Se eu aumentar a camiseta só para baixo, vai ficar apertando a cava debaixo do braço da pessoa. Então, eu tenho que aumentar proporcional, para cima e para baixo, tá? Então, se no total aqui, ó, eu precisava aumentar 2 centímetros no comprimento, mas eu aumentei, que o C tá me mandando aumentar aqui em cima, 0,88, me resta aumentar aqui embaixo o 1,12, para eu completar esse comprimento que eu tenho. Então, eu tenho que aumentar no total 2. Eu aumentei 0,88 para cima e eu vou aumentar 1,12 para baixo, tá? Essa é a proporção. Aqui, nós não temos medida de ombro na nossa tabela. Mas se vocês tiverem a medida de ombro, para eu saber quanto que eu graduo o ombro para lá e para cá, eu posso pegar a diferença do ombro também. Eu consigo graduar pela diferença de ombro, tá? Aqui é a largura das costas. Então, claro que eu vou usar a largura das costas, tá? Então, assim por diante. Aqui já é a largura de tórax. Então, eu vou usar a largura do tórax, tá? O diagrama já dá o cálculo pronto. Você não precisa ficar fazendo cálculo, achando qual medida, qual parte do corpo, tá? Mas a gente consegue fazer a graduação sem o esquema do diagrama, tá? Nós vamos fazer pelo diagrama, depois eu vou ensinar vocês a fazerem sem o diagrama, ok? Então, vamos para o Audaces fazer a nossa graduação. Vamos começar pelas costas, que está aqui mais fácil de nós visualizarmos, tá? Então, vou clicar aqui no Audaces, tá? Aqui estão as nossas costas, deixa eu até virar ela pro lado, ó, como ela está aqui, ela tá virada pro outro lado, a cava tá virada para baixo. Então, eu vou deixar ela virada pro mesmo lado para vocês entenderem melhor. Se eu tenho um molde virado para cá, tá? A cava tá virada para cima, eu quero virá-la pro outro lado, eu posso espelhar ela, tá? Eu vou em manipulação, espelhar, eu vou espelhar na horizontal, ó. Vou virá-la pro outro lado. Ela vai ficar igualzinha na apostila, vai ficar mais fácil pra gente graduar, tá bom? Então, palheta graduação, tá? Nós vamos graduar via tabela, tá? Através de regras e medidas de uma tabela, ok? E o que ele faz? Ele abre uma tabela para mim, aqui do ladinho, tá? Vou clicar para puxar ela para cá. Então, o que abre nessa tabela? Se eu não tivesse criado os tamanhos ainda, ele iria pedir para eu criar os tamanhos. Então, nessa tabela, ele vai aparecer para mim os tamanhos, que eu já
coloquei o nome anteriormente. E ele vai aparecer para mim as medidas de X e as medidas de Y, tá? Então, ele vai me dizer quanto que aumenta ou diminui no X e quanto aumenta ou diminui no Y, tá? Por que que eu tenho aqui aplicar dx e dy? Porque eu posso alterar a medida manualmente, tá? Colocar uma medida aqui, 1, por exemplo, e aplicar, ele vai aplicar no meu molde. Ou eu posso colocar uma medida aqui no incremental, por exemplo, 7, e aplicar no X, tá? Ou a mesma coisa no Y, tá? E eu posso trabalhar com esse cartesiano aqui, que é a forma mais fácil quando eu tenho uma graduação regular. Quando eu tenho uma graduação com ruptura, eu vou ter que habilitar os tamanhos aqui. Mas quando eu tenho uma graduação regular, eu posso fazer tudo pela setinha, tá? Então, vamos começar que vocês já vão entender como que funciona essa graduação, tá? Então, nós temos aqui o nosso molde. Nós vamos começar graduando aqui pelo nosso pescoço, tá? Pelo degolo. Então, vamos à nossa tabela para a gente ver quanto que nós vamos precisar graduar. Então, de acordo com a tabela, aqui é o ponto C, tá? O ponto C é 0,88. Então, neste ponto da dobra e no ponto em cima quando começa o ombro, eu vou marcar C, 0,88, tá? 0,88 para a minha esquerda, tá? Então, vamos para o molde. Então, eu vou clicar nesse ponto. Aqui na medida, eu vou colocar 0,88 e eu venho na flechinha e clico para a esquerda. Olha o que acontece. Ele cria todos os tamanhos, tá? Vamos lá. Agora aqui, esse ponto eu também preciso. Vamos voltar para a apostila. C para a esquerda também. Então, eu vou clicar aqui. E eu vou clicar para a esquerda também. E ele graduou este ponto. Só que esse ponto, ele tem uma graduação para baixo também, tá? Ele tem uma graduação para a esquerda e uma graduação para baixo. Vamos ver qual que é a graduação para baixo. Ele está dizendo que eu tenho C para a esquerda e B para baixo. O B é 0,25. Então, nós vamos clicar aqui. 0,25 para baixo, tá? E o que que aconteceu? Ele inclinou, notem que ele deu uma inclinada nos tamanhos, tá? Então, eu tenho uma pequena inclinação. Notem que o amarelo, que é o PP, ele está mais para dentro. Então, a curva do amarelo, que é o PP, é menorzinha, tá? Nós temos duas curvas para cada cor, porque aqui nós estamos com a margem de costura visível, tá? Só para vocês saberem que tem a margem de costura. A gente não precisa trabalhar com a margem de costura visível. Vamos para o final do ombro. No final do nosso ombro, ele está dizendo o seguinte: eu tenho a letra A tanto para a esquerda como para baixo, tá? Até porque eu tenho que seguir a mesma graduação de costa no ombro e no meio das costas. A letra A é 0,75, tá? Então, eu vou usar 0,75 para a esquerda e 0,75 para baixo. Então, esse ponto aqui, eu vou digitar aqui 0,75 e eu vou clicar para a esquerda primeiro.
Ele graduou, agora eu clico para baixo. E ele já graduou, tá? Deixa eu só clicar com o botão esquerdo, direito para cancelar. Notem uma coisa, gente. Ali, ele colocou um ponto no meio da cava, tá? Ele não tem exatamente uma precisão, mas ele tem um ponto no meio da cava, tá? Eu posso colocar esse ponto, mas não tem necessidade, tá? Por quê? Ele vai distribuir a graduação proporcional dentro da nossa cava, tá? Essa é a apostila manual, né? Ela coloca um ponto aqui. Eu posso colocar como eu não preciso colocar, tá? Não tem necessidade de eu colocar esse ponto aqui no meio da cava, tá? A não ser que ele distorça. Então, nós vamos pro ponto aqui da cava, que é o ponto E. No ponto E, eu vou usar 1,5. Então, de novo, se eu fechar a tabela não tem problema, é só clicar de novo na tabela, na graduação via tabela, tá? Aqui eu tenho o ponto E, e no ponto E, então, é 1,5 para baixo. E ele graduou para mim, tá? A nossa camiseta, ela é reta, tá? Então, se ela é reta, eu tenho que graduar a mesma coisa na cava e a mesma coisa na linha da barra para a lateral. Porque se eu não graduar a mesma coisa, os tamanhos vão começar a ficar inclinados, tá? Então, geralmente, em largura de peça, a gente gradua a mesma coisa em toda a largura, tá? Em toda a lateral da blusa, em toda a lateral das camisas, das camisetas, porque elas precisam ficar proporcionais, tá? Elas têm que manter a diferença proporcional. Então, se aqui eu tenho letra E, que eu aumentei 1,5, aqui na barra eu também vou aumentar 1,5. Então, só que aqui, gente, nós temos 2 pontos por causa do pique da barra, tá? Então, eu preciso graduar o pique da barra e eu preciso graduar a margem da barra, ok? Depois eu vou ensinar vocês a excluírem esse pique aqui, que ele tá fora da barra, tá? Então, ele graduou desta forma. Mas aqui na barra ainda, eu tenho que graduar o comprimento. Então, o comprimento, que é o nosso F, eu vou graduar o comprimento igual em todo o comprimento. Então, eu vou graduar 1,12 no comprimento. Então, tanto aqui no ponto da lateral, como no ponto da dobra. Então, neste ponto, é 1,12 para baixo e 1,12 para baixo, tá? E nós temos aqui as nossas costas graduadas. Deixa eu só puxar ela mais para cá, para eu desdobrar ela. E ela fica inteirinha graduada, tá? E por isso que eu gosto de colocar a cor bem diferente, que a gente consegue visualizar todos os tamanhos, tá? E eu tenho essa ferramenta que serve para mostrar e esconder a graduação, ok? Vou dobrar novamente, para ensinar vocês a excluírem esse pique aqui, tá? Deixa eu até tirar a marcação. Lá nós vamos excluir o pique antes. Esse aqui é um pique que foi criado por causa da barra, tá? Quando a gente colocou a barra, ele criou um pique automático. O pique é uma marcação, tá? Então, eu vou vir em marcações, remover pique, tá? Eu tenho piques internos da peça e piques no contorno. Pique interno é aquele pique de marcação de bolso, pique de marcação de entrada de polo. Nesse caso, é um pique de contorno, tá? Porque é o pique da barra. Então, apagar todos os piques. Confirma a operação. Sim, tirou aquele pique feio daqui. Ok?
Vou mostrar a graduação. E eu vou desdobrar. Isso aí. Está graduada as nossas costas, tá? Vou fazer a mesma coisa na frente. É o mesmo processo, tá? Só vou espelhar para ela ficar... Deixa eu só ver na apostila em qual sentido que tá. Tá virada. Então, vou espelhar ela, manipulação, espelhar. Para ela ficar no mesmo sentido da apostila, ok? Então, tudo de novo. Graduação, graduar via tabela, tá? Deixa eu só fazer uma cópia para depois ensinar vocês a fazer uma outra coisa. Graduar via tabela. Vamos para a apostila. Então, na apostila, nós vamos começar pelo decote. No decote, eu tenho letra D, tá? A letra D é meio centímetro. Então, aqui no decote, tá? Meio centímetro para a esquerda. Então, eu vou habilitar aqui 0,5. Clico no ponto. Clico para a esquerda, tá? Vamos para a tabela de novo. Aqui na nossa tabela, ele está dizendo agora que aqui no ombro eu tenho C e B. Notem que a graduação de ombro é exatamente igual na costa e na frente. Eu tenho C e B, C e B. Eu tenho A e A, A e A. Por quê? Se são partes que precisam ser costuradas juntas e precisam ser iguais, a graduação tem que seguir a mesma regra. Senão, eu vou ter a base que bate, que dá certinho, mas as outras medidas não vão dar certo, os outros tamanhos não vão dar certo. Então, vamos lá. Então, aqui no ombro eu vou ter C e B, tá? O C para a esquerda, que é 0,88, e o B para baixo, que é 0,25. Então, aqui no ombro, 0,88 para a esquerda e 0,25 25 é 12. Deixa eu voltar na tabela. O B 25. Tá certo. E 0,25 para baixo, tá? Aqui ele dá uma bela inclinada, tá, gente? Ele dá uma torcida mesmo, tá? Porque eu tenho um decote maior para o GG e tenho um decote menor para o PP. Então, ele fica um dentro do outro, tá? Aqui, na ponta do ombro, eu vou ter o A, né? O nosso A é 0,75, A para a esquerda e A para baixo. Zero ponto 75. E aqui, da mesma forma, a lateral da frente precisa casar com a lateral da costa, então eu tenho que ter a mesma graduação. Eu vou explicar para vocês como que eu posso graduar vários pontos ao mesmo tempo, tá? Nos audaces mais antigos não podia, tá? Nesses mais recentes pode, então eu consigo aumentar ainda mais a velocidade do meu trabalho, posso fazer mais coisas ao mesmo tempo. Não preciso graduar ponto por ponto, tá?
Então, notem que aqui na lateral eu vou graduar E 1,5 e 1,5. Então, eu posso graduar os dois pontos juntos, é a mesma medida. Então, eu vou clicar no primeiro ponto, vou segurar a tecla Shift do meu teclado. Na verdade, são 3 pontos, né? Eu tenho o pique e mais. Para eu ter certeza que eles estão selecionados, tem que ficar esse quadradinho marcando o ponto, tá? E aqui é 1,5, então 1,5 para baixo. E ele graduou os 3 pontos juntos, tá? Da mesma forma, eu posso graduar o comprimento também. Em F, eu tenho 1,12, tá? Eu tenho F aqui e F aqui. Então, eu vou selecionar este ponto, seguro o Shift e seleciona o outro ponto. Eu tenho 1,12, 1,12, 1,12 para a direita. E eu graduei o meu comprimento todo ao mesmo tempo, tá? Tá aqui a minha camiseta. Vou excluir esse pique, marcações, remover pique. Todos os piques do contorno, tirei o meu pique, tá? O que eu queria mostrar para vocês, deixa eu tirar o pique desse daqui, é que eu tenho a opção de copiar a graduação, tá? Se eu já tenho alguns moldes graduados, eu não preciso toda vez ficar graduando. Até porque dentro de uma marca, nós já conversamos sobre isso, se eu tenho uma tabela de medidas, tende a ser a mesma graduação para todos os tamanhos. Se eu graduo 1,5 na largura, para todos os modelos. Então, se eu graduo 1,5 na largura, nas camisetas, em todos os modelos de camiseta, provavelmente eu vou graduar 1,5, tá? Então, eu copiar a graduação me facilita muito, tá? Porque eu já tenho um modelo testado, já deu certo, eu posso copiar, tá? Fica muito mais rápido e muito mais certeiro. Então, eu tenho uma camiseta graduada e uma camiseta que não está graduada, tá? Eu preciso copiar a graduação de molde a molde. Mas para que eu consiga copiar a graduação, eu preciso ter o mesmo número de pontos, senão ele vai distorcer, tá? Então, eu vou primeiro excluir esse pique, porque no caso aqui eu tenho um ponto a mais. Vou remover o meu pique, tá? Eu vou em graduação e eu vou copiar graduação, tá? Quando eu habilito copiar graduação, eu tenho a opção de copiar vários pontos de controle, aí eu vou habilitar quais, se é apenas o X, se é apenas o Y, e eu tenho a opção de copiar só um ponto do molde. Por exemplo, se eu quisesse copiar só a graduação do decote, um ponto, tá? Eu vou clicar no ponto de origem, vou confirmar, eu vou clicar no ponto de destino e eu vou confirmar, tá? E ele copiou a graduação de um único ponto, tá? Ctrl Z, voltei. Se eu quiser copiar vários pontos de controle, por exemplo, eu quero copiar a cava, então, eu vou clicar no primeiro ponto da origem, tá? E eu vou selecionando, lembrando que ele seleciona em sentido horário. Então, a partir do ponto de origem, eu vou selecionar até onde eu quiser, tá? Quero selecionar até aqui. Clico no último ponto que eu quero. Vou para o ponto de destino, então, se na origem eu comecei a selecionar pela cava na lateral, eu clico aqui, clico mais uma vez para confirmar e ele gradua. Ele vai copiar a graduação que eu tenho nesses 3 pontos, tá? Isso pode acontecer se eu tiver um molde diferente em algumas partes, mas, por exemplo, o decote, a cava é igual, ou as cavas são iguais e o ombro. Então, posso copiar essa parte, tá? Pode acontecer, por exemplo, de eu criar um recorte.
Eu posso graduar a parte de cima igual, como eu tenho recorte, eu vou ter que graduar separada a outra parte. Então, eu posso ter opções de copiar a graduação várias vezes e de várias formas. Deixa eu só voltar. E quando eu quero copiar a graduação de todo o molde, então, todos os pontos, eu vou clicar em qualquer ponto do meu molde de origem, mas eu tenho que clicar no mesmo ponto do molde de destino. E ele tá aqui copiado, tá? Ele copia exatamente igual. Sempre é bom dar uma conferida, porque pode dar uma distorcida, tá, gente? Mas ele copia igual. Então, é uma ferramenta que facilita bastante, tá? O processo, quando a gente tá criando molde, tá desenvolvendo molde. Então, às vezes, é uma peça com muito recorte, é muita curva, é difícil graduar, você copia. Então, terminamos a nossa frente, deixa eu organizar aqui. Tá todo mundo longe. Terminamos a nossa frente, eu vou desdobrar ela. Tá aqui, e eu vou tirar, tá? Então, graduamos frente e costa, tá? Eu vou ensinar vocês graduarem automaticamente a gola, tá? Quando eu tenho um molde reto, um retângulo, eu consigo fazer uma graduação automática, tá? Mas quanto que eu preciso graduar a minha gola, tá? Se eu não tenho tabela, gente, a graduação da gola é a diferença do degolo, certo? Mas nós temos uma tabelinha, tá? E a nossa tabelinha está dizendo que a gola eu vou graduar A, tá? Eu só vou graduar no comprimento, tá? Não vou graduar na largura, porque a largura vai ser a mesma para todos os tamanhos. Eu só preciso graduar no comprimento da gola. Então, eu vou graduar A, e A é 0,75, tá? Então, vamos lá. Eu tenho que graduar 0,75 para cá e 0,75 para cá, tá? Eu posso dobrar ela no meio. Se é 0,75 para lá e 0,75 para cá, é 1,5. Eu posso graduar 1,5 ou 0,75. Então, vamos primeiro graduar ela aberta, para vocês verem. Graduação. Graduação automática, tá? Então, nós não queremos graduar na largura, então, eu não vou mexer no X, nós vamos mexer só no comprimento. Então, no comprimento, aqui fica 0, que é o Y, é 1,5, tá? O que acontece, tá? Ele funciona, é só eu mexer o meu mouse, tá? Se eu puxar o meu mouse para baixo, ele vai jogar a graduação para cima, tá? Ele vai graduar tudo para um lado, 1,5. Se eu colocar o meu mouse aqui no meio, eu só tô passando, não tô clicando, tá, gente? Ele joga 0,75 para cada lado. Como ele é um molde reto, tanto faz, a não ser que ele tenha alguns piques aqui no meio, tá? O mais correto é aumentar para os dois lados, tá? Então, coloco o meu ponto, o meu mouse aqui no meio e confirmo, tá? Ele vai ficar com essa graduação aqui, com esse desenho. Mas, eu vou ensinar vocês a fazerem ele dobrado, tá? Então, venho em produção, dobro o meu molde, tá? E de acordo com o diagrama, eu tenho que aumentar 0,75 para cá. Então, graduação, tabela. Ele tá em outro sentido ali, tá? Então, aqui eu vou usar... Opa, desculpe, não é tabela. Continua sendo automático, tá? Agora, eu vou usar o 0,75. Tá? E é 0,75 para um lado só. Ok? Eu confirmo. Beleza?
Só que lembrando, se eu dobrei o molde, eu preciso desdobrar o molde. E tem a nossa gola graduada, ok? E agora a última delas, que é a nossa manga, tá? A manga a gente precisa ter muito cuidado, porque às vezes na graduação ela pode distorcer e não bate com a cava. Então, muito cuidado na graduação da manga. Então, vamos lá para o nosso diagrama de graduação da manga, tá? Aqui tá o punho, aqui tá a nossa manga. Aqui, ela tá com a manga aberta, tá? Nós vamos graduar com ela dobrada, porque é mais rápido, tá? Mas, por que a nossa manga a gente pode graduar com ela dobrada? Nós não fizemos uma manga com frente e costa. Se eu tiver uma manga com frente e costa, onde eu tenho um lado diferente do outro, eu preciso graduar ela aberta, tá? Na última aula, se der tempo, eu ensino vocês ajustarem a manga pra frente e pra costa, tá? Então, vamos lá. O que ela tá pedindo aqui pra nós? Do ponto A, é 1/10 da diferença do busto. O busto ou tórax é a mesma coisa. A diferença do tórax é 6, tá? Então, é 1/10. Então, é 6 dividido por 10, que isso vai dar 0,6, tá? No B, é a metade da diferença das costas. A diferença das costas, nós já vimos várias vezes, que é 1,5. É a metade, então, é dividido por 2, que vai dar 0,75, tá? E o C é a metade do comprimento, da diferença do comprimento, menos a medida do item A, tá? A diferença do comprimento da manga curta é 1 centímetro, tá? Então, vai ser 1 menos a medida do item A, que é 0,6, que vai ser 0,4, ok? Então, vamos para a nossa manga. Vou deixar meia aqui. Então, na altura, aqui na cabeça da manga, nós temos que ir para a esquerda ou subir 0,6. Então, vamos lá. Graduação, tabela, estamos aqui no meio, tá? Aqui é o ponto A. Aqui nós vamos marcar 0,6 para a esquerda. Voltamos para nossa tabelinha. Aí, para cá, nossa manga tá dobradinha para cá, nós temos o B, tá? Temos B e B para lateral, tá? O B é 0,75. Então, vamos lá. Aqui vai ser B, seguro o Shift. Eu vou ter um pique aqui também da dobrinha. Clico e clico, tá? Continua sendo B. O B é 0,75. E é para cima. Todas as medidas. Agora, nós vamos graduar o comprimento da nossa manga, tá? O comprimento da nossa manga é o C. O C é 0,4, tá? Só que eu tenho que ter cuidado, porque aqui eu tenho o pique da dobra da manga, tá? Eu só vou... Se eu graduar só aqui no comprimento, olha o que vai acontecer. Deixa eu clicar. Clico aqui, seguro o Shift, 0,4. Eu não estou graduando a manga. Notem que eu graduei a barra. Eu tenho uma barra pequenininha no PP e tenho uma barra grandona no GG. Então, eu preciso graduar junto esse pique aqui, esse ponto aqui, tá? Porque ele vai graduar todo o comprimento da manga. Então, eu volto, tá? Graduação via tabela de novo. Eu vou clicar nesse ponto, que é o ponto da dobra. Clico nele, seguro o Shift, clico aqui na barra. Deixa eu descer um pouquinho. E clico neste outro ponto, tá? Agora sim, 0,4 para a direita.
Aí sim, ó, eu graduei esta parte, essa lateral. Esta aqui, essa linha, indica o comprimento da manga, tá? Então, eu tenho um PP menor e eu tenho um GG maior. E o tamanho das barras continuam iguais, tá? E a nossa manga está graduada. Então, produção, desdobrar. E tá aqui a nossa manga prontinha, tá? Salva o molde, só clique em salvar, nós já colocamos todas as informações, tá?